Olá, vamos ao nosso Evangelho de hoje. Hoje é quarta-feira, 11 de março. Vamos começar com a nossa prece, elevando o nosso pensamento ao Pai, a Deus, em gratidão. Elevando o nosso pensamento a Jesus, nosso mestre e amigo, e a toda a espiritualidade, nosso anjo da guarda, espíritos protetores e amigos. E pedir pelo nosso dia que se inicia, esta oportunidade bendita de vivermos experiências, que saibamos fazer bom proveito, que seja um dia produtivo, útil, em que possamos estar em paz, na certeza de que estamos fazendo o possível e que estamos no caminho reto. Fiquem conosco, espíritos amigos, nos inspirem, nos ajudem, hoje e para todo sempre, que assim seja. Então vamos ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo, vamos fazer uma reflexão breve para hoje, vamos ver o que nos vem. Vamos lá. Capítulo 1, vamos ver, Instrução dos Espíritos, a Nova Era. Então, capítulo 1, item 9, vou baixar um pouquinho, item 9. Nós já lemos uma parte, então nós vamos ler a partir do quarto parágrafo aqui pela minha versão, que diz assim: a nova era é de um espírito israelita, que é a primeira instrução dos espíritos do capítulo 1. Vamos ver o que diz. O Cristo foi quem trouxe a moral mais pura e sublime. Nós podíamos já fechar aqui, né? O Cristo foi quem trouxe a moral mais pura e sublime, a moral evangélico-cristã, que deverá renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, fazendo brotar em seus corações o sentimento da caridade e do amor ao próximo. Essa moral criará entre as criaturas uma solidariedade comum que vai preparar a terra para receber espíritos moralmente mais evoluídos. É a lei do progresso, a qual a natureza está submetida. E o Espiritismo é o instrumento do qual a providência se utiliza para fazer evoluir a humanidade. São chegados os tempos em que as ideias morais devem evoluir, para que se realize o progresso que é da vontade de Deus. As ideias morais devem seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade, que foram suas antecessoras. Porém, o desenvolvimento dessas ideias não acontecerá sem lutas, pois para chegar à maturidade serão necessárias muitas discussões, a fim de atrair a atenção das massas. Uma vez despertada essa atenção, os espíritos ficarão impressionados com a beleza de conviver com uma moral elevada. A ciência espírita lhes dará o ensinamento sobre a vida futura e lhes abrirá as portas para a felicidade eterna. Moisés abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo concluirá. Que mensagem para hoje, para este momento em que estamos vivendo, de um espírito israelita. Então, o que esse espírito vem nos falar? Abrindo o Evangelho segundo o Espiritismo, primeira instrução dos espíritos do Evangelho segundo o Espiritismo é de um espírito israelita. Vejamos bem, né? E nós querendo fazer ainda separatismo religioso. Kardec
né, este amigo tão valoroso, este espírito tão valoroso, organizou dessa forma. Esse espírito israelita vai começar nos dizendo aqui que Jesus, o Cristo, foi quem trouxe a moral mais sublime. É a moral mais sublime, mais pura que nós conhecemos, é de Jesus. E ponto. Que é essa moral evangélico-cristã, né? Que ele vem trazer essa palavra e que é ela que vai renovar o mundo. E que renovado esse mundo, nós homens vamos nos aproximar e vamos nos tornar assim estes irmãos que tanto sonhamos, né? E aí sim, vai brotar, como brota uma árvore dos nossos corações, essa caridade que a gente tanto fala, mas é a verdadeira, não é essa que a gente ainda faz meio no automático. E não tem problema, é melhor essa do que nenhuma, né? Mas vai brotar uma verdadeira solidariedade, como diz aqui, e aí nós estaremos, no nosso planeta, mais preparados, estaremos preparados para receber espíritos moralmente mais evoluídos, e aí daremos os próximos passos no nosso planeta. O nosso planeta dará os próximos passos rumo nessa caminhada de evolução, que nós sabemos, um mundo de provas e expiações, para a regeneração, depois para um mundo ditoso, depois para um mundo puro, mas sim, ainda vai demorar bastante. O importante é focarmos no próximo passo, né? Para isso, como ele fala aqui, não vai ser sem lutas que isso vai acontecer, porque as pessoas precisam confrontar ainda ideias, né? Blocos de espíritos precisam confrontar ideias, então não vai ser sem lutas que nós vamos chegar nesse ponto. Ele está falando aqui, nós precisamos entender que a evolução não dá saltos. Não adianta ficarmos esbravejando porque não vamos acordar de hoje para amanhã um mundo perfeito sem problema nenhum. Vamos amadurecer, né? Então ele vem dizendo aqui, e ele também fala que são chegados os tempos em que a questão moral, as ideias morais precisam evoluir. Tal como até aqui se lutou muito por liberdade. E isso é só nós analisarmos, olharmos a história, a nossa história até aqui. Foi uma construção pela liberdade, a liberdade pela mulher, as lutas pelas leis de igualdade, né, entre raças, entre povos. Foi uma luta, ainda acontece, né, mas foi uma luta por igualdade, a básica. E essa mesma luta que aconteceu pela igualdade até aqui deverá acontecer com a moral. E aí entram os confrontamentos até que os reajustes aconteçam e a moral verdadeira, a moral cristã de Jesus, seja estabelecida. E aí ele fala que a ciência espírita, nós já falamos, é claro que nós não vamos aqui querer explicar espiritismo em 1 minuto, né? Mas já entendemos que espiritismo não é uma religião somente, não é uma ciência somente, uma filosofia somente, é um conjunto de ideias. E ele fala que a ciência espírita lhe trará o ensinamento. Como que ela vai ajudar? Porque ela traz o ensinamento sobre a vida futura. E quando todos estiverem cientes de que a vida é imortal, de que continuamos, de que teremos que reparar todo e qualquer dano feito a outro e a nós mesmos, as consciências começarão a mudar, porque nós cansamos de cometer erros. Isoladamente, cansamos de cometer erros. Cometemos, vamos adquirindo experiência até o ponto de deu, cansei, não quero errar mais. Daí a gente para. Mas a gente só consegue isso tendo consciência de que a vida continua, porque se a minha vida, a minha, da Daniele, terminasse lá com muita sorte aos 100 anos, eu não teria tempo de adquirir isso aqui tudo, né? De toda essa amplidão de tudo que existe. A gente é muito pequeno para querer adquirir tudo isso, um conhecimento básico num pedacinho destes que é uma vida. Então ele fala, através
da consciência da população, né, da vida futura, as consciências começarão a mudar. E aí se moldarão ao bem, né, se Deus quiser, tudo a seu tempo, mas não acontecerá sem lutas, infelizmente. Mas sempre confiando que o Pai está no controle, né, mas que Ele permite que nós façamos as nossas escolhas e também que passemos pelos nossos reajustes necessários. Vamos ao Livro dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 1, Deus. Estamos na pergunta número 9, nas provas da existência de Deus, pergunta número 9 do Livro dos Espíritos, que diz assim, Kardec pergunta, onde é possível ver, na causa primária, uma inteligência suprema e superior a todas as outras? Aí os espíritos vão responder. Mas vamos lembrar um pouquinho o que nós falamos ontem sobre o que é harmonia. Harmonia todos nós sabemos o que é. Nosso instinto nos explica. Nós olhamos algo e sabemos apreciar se é belo, se é harmônico ou não. É instintivo, sabemos, o nosso olho aprecia o que é harmônico. E nós falamos ontem, usamos um exemplo bem bobo, bem até tosco, de uma receita onde a gente colocava pedra com perfume, com cimento, com um pedaço de carne, que tipo de receita ia sair pra gente comer. Isso é uma desarmonia. Essa desarmonia seria se o planeta tivesse sido criado ao acaso, como algumas linhas sugerem, que as coisas só aconteceram, foram se unindo ao acaso. E aqui ele vai dizer, mas então, onde se pode ver na causa primária essa inteligência? E olha só o que diz. O que os espíritos responderam a Kardec? Existe um provérbio que diz, pela obra se conhece o autor. Olhem a obra e procurem o autor. O que é a obra aqui? O planeta. Pelo menos não quer nem olhar para fora do planeta Terra, não olha. Olha só para nossa casa. Para ver a perfeição com que tudo foi criado. Pode ter sido criado ao acaso? Isso que vem falando aqui. É o orgulho que produz a incredulidade, é o nosso orgulho que faz achar que isso aqui tudo foi criado ao acaso, só porque a gente não quer dar o braço a torcer de que existe algo maior que nós. É orgulho. O homem orgulhoso não admite nada acima dele. Não admite nada acima de si mesmo. E é por isso que ele considera um espírito, e é por isso que ele se considera um espírito forte. Pobre ser, que um sopro de Deus pode abater. E é verdade, né? Um sopro acaba a nossa existência física aqui. Mas mesmo assim, alguns não se importam, preferem continuar sendo orgulhosos, mesmo sabendo que são um sopro. E aí tem um comentário. Então essa foi a resposta dos espíritos e tem um comentário que Allan Kardec deixou aqui para nós assim. Julga-se a capacidade de uma inteligência pelas obras que ela realiza. Nós sabemos, né? Grandes mentes conseguem realizar grandes obras. Mentes pouco desenvolvidas realizam obras pequeninas, como com uma criança. Como nenhum ser pode criar o que a natureza produz, a causa primária, por consequência, só pode estar em uma inteligência superior à do homem. Sejam quais forem os prodígios realizados pela inteligência humana, essa inteligência também tem uma causa primária. Essa inteligência superior, que é Deus, é a causa primária de todas as coisas, seja qual for o nome que o homem queira lhe dar. E que não, para Deus não importa. Deus não se importa de como o chamamos. Então, mas é difícil, continuo achando que isso é tudo, né, conversa de quem tem uma mente fraca, que não consegue, porque isso é muito dos argumentos, né, de quem não acredita em Deus. Mas, como Kardec também falou aqui, se nós, que somos tão imperfeitos, todos nós temos que concordar que somos imperfeitos.
as grandes brigas dos homens por poder, por dinheiro, né, por demonstrar a sua capacidade, pela sua inteligência. Vemos mentes brilhantes encarnadas, né, e outras que já desencarnaram. Tá, se nós, com toda a nossa imperfeição, conseguimos ter esse nível de inteligência, olhar para a criação e ver essa perfeição, que nós não conseguimos sequer produzir uma árvore, e negar que existe uma inteligência maior que nós, se existe a nossa, se a nossa inteligência é concatenada, é organizada, por que não pode existir uma acima de nós? É só querer, né? Nós sabemos que às vezes os espíritos que não aceitam só não querem. E aí também tá tudo bem, né? Eles não estão no seu tempo. Deus também não se importa, continua cuidando desses irmãos do mesmo jeitinho que cuida de quem crê, cuida de quem não crê. É claro que eles mesmos acabam tomando escolhas, fazendo escolhas ali que os prejudicam. E aí tem que reparar, como todos nós, porque a lei é de igualdade também. Bom, vamos encerrar? Vamos fechar os olhos e agradecer ao Pai por mais esta oportunidade bendita deste dia que se inicia. Que seja um dia produtivo, útil, sereno, no caminho do bem. Que possamos passar com a nossa consciência tranquila e nos momentos que nos desarmonizarmos, já temos maturidade para parar, nos conectarmos com o nosso Mestre Jesus, nosso anjo da guarda, pedir a inspiração e voltar ao caminho do bem. A cada dia damos um passinho nesta direção. Para isso pedimos o amparo mais um dia. E que vocês fiquem conosco, Espíritos de Luz, hoje e para todo sempre. E que assim seja. Tchau, tchau.